Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tendências. Meu nome é Daniela Leludac, sou psicóloga clínica e corporativa, palestrante e consultora de carreiras. Queremos falar com você sobre vida, trabalho, carreira, educação de jovens, saúde, relacionamentos, família, mulheres e homens na sociedade, tendências de mundo e tendências da sua vida. Queremos falar com você sobre o presente e o futuro. Queremos juntos falar de tendências. E você, telespectador, é o nosso convidado. Sempre às quartas-feiras, às 9h30 aqui na TV Transamérica. Participe também pelas redes sociais e enviando o tema do nosso próximo programa. E pode mandar também no meu e-mail, contato@danielaleludac.com.br. Contamos com você. No programa de hoje, quero falar com você sobre um tema um tanto diferente, mas extremamente importante. Como está a sua saúde bucal? Isso mesmo. Você aí que trabalha muito, estuda bastante, tem uma rotina pesada com as tarefas de casa e com o cuidado dos filhos, por exemplo. Você anda cuidando da sua saúde? Você tem se preocupado em estar com a sua saúde em ordem, em dia? Até no sentido de prolongar os seus planos e até ficar mais tempo perto das pessoas que você ama? E cuidando, né, dos sonhos que ainda você tem na tua vida? Como é que está isso? Muito bem. Você sabe me dizer qual é a importância de um dentista na vida de todos nós? Qual a melhor hora para procurar um especialista nessa área? Será que o seu sorriso tem uma influência na sua vida pessoal ou profissional? Para falar de tendências de saúde na área bucal, em especial, né? Toda essa nossa estrutura, queremos convidar hoje o Gustavo Prevedelo, que já está aqui no estúdio, para falar com a gente. Ele é cirurgião dentista. Gustavo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. O Gustavo tem uma agenda super lotada e está liberando uma agenda para a gente estar falando. Eu que agradeço, Daniela, a oportunidade de estar aqui falando com você sobre as tendências, né? E a odontologia não é diferente, tem muitas tendências, muitas coisas novas acontecendo. E, como você falou, a importância da saúde bucal é fundamental. Aquela velha frase que a saúde começa pela boca, acho que é muito válida. Boa frase. Muito válida, a saúde porque começa pela boca. Eu tinha um professor da faculdade que falava assim, Gustavo, a gente tem que ser detetive. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório com problema bucal e você consegue descobrir vários problemas sistêmicos só olhando a boca do paciente. Sabe, Gustavo, que outro dia eu escutei isso de um paciente, que ele foi para uma consulta e acabou identificando que estava com o início de uma infecção generalizada. E teve tempo de procurar, foi hospitalizado, inclusive, e teve tempo de entrar com antibióticos e sanar a evolução de uma patologia que sabe Deus onde ia dar, né? Sim, com certeza. Hoje há muitas patologias, muitos problemas cardíacos, problemas de até parto prematuro. A gente está associando já com estudos científicos à saúde bucal, a uma higienização da saúde bucal. Partos prematuros? Isso eu nunca escutei. Sim, é um dos fatores que se estuda, inclusive a odontologia para gestante, a odontologia para a gestante ainda que está com o bebê no útero já tem um cuidado todo preventivo. Vamos lá, vamos pegar essa deixa aí. Quando é que a gente tem que ir para um dentista? Bom, a nossa recomendação é como a mulher, como o médico, como precisa ir para o médico, né? Ginecologista, fazer os exames de mama, mamografia. Assim, o dentista também não deve ser esquecido. O cardiologista, quem tem uma hipertensão. Então, para a manutenção da saúde bucal é como uma manutenção de qualquer outra especialidade médica. Então, nós recomendamos a cada 6 meses, pelo menos, procurar o seu dentista. Caso ele sinta alguma coisa nesse período, procura antes o dentista. Uma dor, uma inflamação ou uma lesão que em 2 semanas, por exemplo, não cicatrize. O paciente tem uma afta, uma lesão aftosa. Está ali, 2 semanas, cicatrizou. Passou essas 2 semanas, não cicatrizou, a gente recomenda procurar um dentista, porque essa lesão pode não só ser uma afta, pode ser um indício de uma outra lesão mais preocupante. Isso podemos dizer assim que pode mexer com todo um contexto mesmo que você está trazendo, quer dizer, mexe com o coração, pode mexer com outras áreas, enfim, até partos prematuros. Quer dizer, uma pessoa pode ficar com um nível de até psíquico, pode ser alterado por conta disso? Com certeza, por exemplo, uma pessoa que tem uma infecção generalizada bucal, né, uma gengiva inflamada, ele é um diabético.
essa inflamação, essa infecção vai dificultar, inclusive, ele manter os níveis de glicemia normais, porque o processo inflamatório fica sempre ali recorrente, fazendo com que o organismo sempre tenha que produzir alguma coisa para barrar esse processo inflamatório. Essa eu não sabia, Gustavo. Glicemia. Muita coisa. É muita coisa. Muita O coisa. sorriso, vamos lá. O sorriso, podemos dizer que é a marca de uma pessoa. Na vida profissional, o sorriso, um bom sorriso, isso influencia na vida profissional? Nossa, muito. No que exatamente? Conta pra gente aí da tua experiência, o que isso acaba interferindo? O sorriso, a gente diz, é o cartão de visita da pessoa, né? Então, o sorriso, quando a gente vê uma pessoa... quando eu estou te vendo pela primeira vez, quais são os pontos que eu mais olho? São os olhos e a boca, o sorriso. E muitas pessoas, assim como você, que tem um sorriso bonito, um sorriso cativante, né, faz com que a gente note essa harmonia, essa desenvoltura, faz parte desse conjunto, né, no rosto harmônico. A moldura do conjunto harmônico, exatamente, uma foto. O sorriso faz uma parte bonita dessa moldura que é o rosto das pessoas. Em especial, até queria voltar nessa questão do mau hálito, né, que você até colocou há pouco. O que isso significa para... em alguns momentos, até percebo, né, entrevistas, as pessoas até não percebem, mas a gente, por exemplo, que está entrevistando alguém, a gente pode perceber, né, a gente percebe sudorese das pessoas. Sim. E também um mau hálito. Qual é a causa desse mau hálito? Bom, é só uma comida que ele comeu ou isso pode ter uma outra... Não, a halitose, ela tem algumas questões, várias causas, né? Algumas questões que são pertinentes ao mau hálito. Existe o mau hálito normal do dia a dia, aquele que você acorda de manhã, você passou a noite, durante o sono você produz menos saliva, há uma descamação da mucosa, essa mucosa vai parar sobre a língua e vai fazer essas células, o que vão fazer? Putrefação. Então, o que a gente recomenda? Sempre escovar o dente e escovar a língua. A maioria dos mau hálitos tem causa de origem bucal. Né? Então, o próprio dentista pode tratar o mau hálito. Fora disso, que mau hálito vem do estômago. Muito raro, só quando a pessoa tem um problema de refluxo que vem essa halitose. Agora, sempre que a pessoa tem um mau hálito recorrente, né? Além de ser uma coisa assim socialmente chata para a pessoa, de se relacionar, procurar um emprego, conversar, até tá namorando, tá numa balada flertando, não é? Uma coisa. Então, assim, se é um mau hálito que a gente vê que não é do normal, procura o dentista, porque o mau hálito pode ser uma gengiva inflamada, pode ser uma cárie, pode ser uma pessoa que tem uma prótese que está com alguma infiltração, né? E pode ser causas extrabucais, por exemplo, uma sinusite, pode ser um problema de diabético não compensado. Então, muitos dentistas conseguem fazer o diagnóstico da diabetes pela boca. Muitas pessoas fazem o primeiro diagnóstico num dentista, sabendo que está com uma diabetes, por exemplo, ou com uma outra doença. Veja só, a minha especialidade é a clínica, né, psicologia clínica, a gente sempre busca muita informação, mas o Gustavo está trazendo informações aqui que eu desconhecia. A questão da glicêmica, a questão de, sabe, até do mau hálito, quer dizer, tem vários fatores que podem estar interferindo e isso impacta, né? Tanto profissionalmente, pessoalmente, em termos de saúde como um todo. Com certeza, até porque existe um certo medo das pessoas irem no dentista. Né? Essa era a minha próxima pergunta. Conta aí, fala um pouco sobre isso. Porque a profissão odontologia, ela tem até um certo estigma, né? A gente é visto, inclusive, em filmes, em programas, como o torturador, a pessoa que vai, o vilão, né? E hoje em dia não é assim. Hoje em dia as técnicas, os manejos, desde as crianças, né? O manejo dos pediatras, que eu acho hoje uma das principais especialidades. É a pediatria, para quê? Para você manter um dente saudável durante toda a vida. Então, hoje mudou muito as técnicas de anestesia, as técnicas de diagnóstico. Os consultórios hoje estão mais modernos, estão mais aconchegantes. Então, não tem por que mais a pessoa ter tanto medo de ir ao dentista, né? Até o próprio manejo, a gente hoje vê como ensina-se nas faculdades um manejo diferente, né, como isso foi introduzido nas faculdades? Assim, isso vai muito assim de alguns professores. Eu tive a sorte de ter professores que me ensinaram muito isso. E além da influência assim, meu pai sempre falou assim: Gustavo, não adianta você ter milhões de especialidades, muitos diplomas, muitos mestrados e doutorados, que o conhecimento é válido, mas se você não cumprimenta, se você não trata bem, se você não olha nos olhos da pessoa, se você não fala com ela, se você não escuta ela. E hoje as pessoas estão carentes, né? E o dentista é um profissional
que trabalha numa área muito íntima da pessoa, né? Trabalha numa área muito pessoal. Então a gente tem que quebrar esse distanciamento até para a pessoa poder ter um sorriso bonito, saudável e mostrar para a gente como ela sorri. Boa, gostei dessa explanação aí. Agora, o que realmente a gente poderia ajudar e esclarecer para o nosso telespectador? Como é que a gente pode tirar esse medo, Gustavo? Dá uma dica para a gente. Porque a gente tem adolescentes que não vão. Eu tenho, inclusive, clientes que não vão ao dentista. Acho que... Tem muito receio. Crianças que já poderiam estar... Nós temos um sistema de saúde em Curitiba que pode melhorar ainda mais, mas é muito bom. Muito bom. Né? Então, assim, como é que a gente poderia ajudar as famílias, enfim, as mães, pais que estão nos escutando, e até os profissionais que aí estão deixando para um depois uma ida ao dentista? Como é que a gente, por conta do medo, né? O que a gente poderia... Acho que a primeira coisa é você procurar um profissional que você confie. Né? Um profissional às vezes de família, um profissional que você tenha total confiança. Um profissional que você vai entregar a tua saúde. Né? Acho importante também escolher, se for uma criança, já um especialista na pediatria ou um dentista que às vezes nem é especialista, mas que tem um manejo com criança diferenciado. Né? Então, hoje os odontopediatras, eles têm todo um preparo, toda uma adequação do meio, eles às vezes não vão pegar a criança e colocar na cadeira já na primeira sessão, eles vão conversar com os pais, vão tirar o medo dos pais também, porque existem alguns receios, né? Vão fazer... A consulta odontológica não começa na cadeira odontológica, começa numa conversa como a gente está tendo aqui agora. Às vezes numa sala de espera, às vezes num bate-papo, que é a nossa famosa anamnese, que é o quê? A gente tirar toda a história clínica da pessoa, se for uma criança, até da parte da gestação, como é que foi essa gestação, como que foi o parto, então tudo isso é importante. E aí você começa a te quebrar esse gelo entre dentista e paciente. Você está trazendo um ponto importante também, mais um, a questão da anamnese, né? O quanto que hoje, com toda essa evolução tecnológica, sabe, várias coisas, a odontologia 3D, que até quero que você fale também, mas assim, a velha e boa anamnese, olho no olho, sabe, até fora de uma sala de atendimento. Como é que você vê isso hoje? Relembrando meus tempos de faculdade, esse meu professor que marcou muito minha vida, ele falava assim, Gustavo, leia livros de detetive. Por quê? Quando o paciente chega no teu consultório, você tem que chegar e dar a mão para ele. Dar a mão para ele. Vê se a mão dele está suada, vê se ele está gelado, repara se ele está bem vestido. A vestimenta, bem ou mal vestido, não quer dizer, mas às vezes um sapato bem limpo, quer dizer que é uma pessoa exigente. Então, assim, ler livros de detetive, a gente tem que ser detetive. A anamnese começa no primeiro contato. E por mais que nós temos tecnologia hoje, nós temos a tecnologia 3D de escaneamento, nós temos tecnologias, radiologia que melhorou muito, nada substitui isso que a gente está tendo aqui, a conversa, o olho no olho. E a partir disso você começa a fazer a história. Por que está procurando dentista? Qual que é a sua principal queixa? Eu tenho mau hálito, tenho dor de articulação, já fui em médicos, neurologistas e não tenho nada neurológico, estou com uma dor de cabeça recorrente, persistente. E às vezes eu estou com um zumbido no ouvido, fui no otorrino. Começa a fazer seu exame clínico e a partir dele começa a traçar um perfil, se ele vai tratar ou vai encaminhar para um especialista daquela área. Porque hoje a odontologia está muito especializada, ultra especializada. Você me fez lembrar de um paciente que eu atendi algum tempo atrás, uma dor de cabeça crônica, nada passava. E passaram por vários profissionais, você tem que ir para um psicólogo. Só que eu identifiquei o seguinte, eu perguntei se ele havia ido ao dentista, tinha uma frequência, até por conta da mordedura, como é que ele era à noite, se ele, sabe, tinha bruxismo, né, que é a questão de você ficar com muito rígido, bruxismo, né, e isso chamou a atenção, porque o dentista descobriu algumas questões lá, né? Enfim, isso logo foi sanado e a gente voltou para outros pontos que esse paciente precisava na minha área, né? Mas é real, nossa, você me fez lembrar disso agora. E realmente, é um detetive. Tem que ser. Como médico, o dentista também tem que ser um detetive. Acredito que temos tratamento menos invasivos e mais rápidos hoje. Como é que você, enfim, explica um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que a odontologia hoje, quanto menos a gente mexer, melhor é. Né? Então, hoje, as tendências são menos é mais. Então, por que eu sempre friso? O profissional mais importante na odontologia é o pediatra, não tem o odontopediatra, que vai fazer toda
a manutenção, vai fazer a prevenção, a aplicação de flúor, vai ensinar a higienização. Para quê? Para que você no futuro precise fazer menos restaurações, precise fazer menos intervenções mais abrangentes, mais invasivas. Caso você precise, hoje as técnicas de adesivo, ou seja, colar uma restauração no dente, faz com que a gente possa fazer um preparo no dente menos invasivo. Porque o dente, o esmalte dentário, que é esse tecido que sobrepõe o dente, uma vez passada a broca, uma vez fraturado, uma vez desgastado, nunca mais ele forma de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Ele preservar. Não é renovável. Não é renovável. Nosso corpo não renova. Não é renovável. Ainda a tecnologia não chegou para fazer um dente, né, novo, do zero. Então, a gente tem que partir para algumas técnicas, né? Uma última pergunta aí, Gustavo. Todo mundo, existe uma tendência assim, eu preciso ter dentes brancos. Todo mundo pode ter dente branco? Muita gente quer dente branco, dente de artista. Mas, na minha opinião, alguns dentes muito brancos não vão combinar com aquela pessoa. Porque tem que ver todo aquele conjunto, cor da pele. Os dentes às vezes chamam muito mais atenção do que a pessoa quando é. Então, assim, a harmonia eu acho que é mais bonito. Um dente harmônico naquele sorriso. Mas que é possível melhorar, assim, com as técnicas de clareamento, os laminados cerâmicos, é possível melhorar, sim, a qualidade Gustavo, estética. queria muito te agradecer. Eu acho que temos aí informações importantes, até para os clínicos, né, que atuam em diversas áreas, poderem contar também com o odontólogo, né, o dentista aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que você, telespectador, tenha aproveitado dessa nossa entrevista e temos aí uma série de outras que nós vamos ter nos próximos programas. O programa Tendências é disso. Nós estamos falando sobre o que está impactando hoje na nossa sociedade, na nossa vida e, inclusive, na nossa abordagem profissional. Espero que vocês tenham aproveitado. Estejam sempre conosco, toda quarta-feira, às 9h30 da noite, no programa Tendências. Até a próxima.